Bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Hoje vamos conversar sobre planejamento familiar. Mais de 55% das brasileiras que tiveram filho não haviam planejado a gravidez, segundo uma pesquisa da Escola de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. E mais de 500 mil abortos são realizados todos os anos no Brasil, de acordo com pesquisadores das universidades de Brasília e Estadual do Piauí. Parte do problema é a falta de informações dos casais. A outra parte é a falta de contraceptivos no atendimento ao público. Em paralelo, o Congresso debate projetos e um que revoga a necessidade da autorização do parceiro para a esterilização da mulher. Temas controversos, mas que precisam ser colocados em pauta, sim, e debatidos. Não se trata somente de um direito, no caso da mulher, de ser mãe ou não, e escolher também o parceiro ou o momento para isso. Também é uma questão séria de saúde pública. E quem vai conversar sobre o planejamento familiar no Elas Pauta são as deputadas Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, e Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo. Bem-vindas, deputadas. Obrigada. Obrigada por atender o nosso convite para a gente discutir esse tema aqui no programa. E antes da gente conversar o nosso papo, nós vamos ouvir recomendações do ginecologista, Dr. Remegildo Milanês. O planejamento familiar, ele realmente precisa ser visto com muita responsabilidade por toda a sociedade. A mulher, a família, ela tem que planejar tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista mental e social. Por que o ponto de vista físico? A mulher tem que se preparar, mudança de hábito alimentar, uso de álcool, droga, fumo, de medicações, ela tem que se preparar com vacinas, enfim, ela tem que estar com a saúde bem posta para receber essa gravidez. Do ponto de vista emocional, os estresses, as depressões têm que ser cuidadas antes. E do ponto de vista social, nós não podemos interromper um ciclo. A gravidez precoce, não planejada, ela vai de encontro com sonhos de formar, de ter uma faculdade, ou se você está num novo emprego. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que realmente toda a sociedade e o poder público deve se imbuir desse tema tão importante para a sociedade brasileira. Eu gostaria de começar pela deputada Maria Rosas, que é da Procuradoria da Mulher. Eu queria que a senhora avaliasse essa legislação que nós temos do planejamento familiar, que está sendo alterada, e de que forma que as políticas públicas estão acompanhando essas mudanças na sociedade para realmente a gente ter efetividade nessas leis. Regina, é um prazer estar com vocês aqui hoje no Elas Pautam. E essa lei do planejamento familiar é de 1996. É lógico que ao longo dos anos, né, Soraya, nós temos que fazer com que essa lei venha se atualizar. Nós temos mudado muito ao longo dos anos. A mulher, antigamente, não trabalhava fora, hoje ela já trabalha. A mulher não tinha a sua preocupação com a sua vida um trabalho, né? E hoje ela tem com os seus estudos. Então, tudo isso colabora para que a gente tenha, de fato, um planejamento familiar. Como o doutor acabou de falar, são vários fatores que precisam ser observados para que o planejamento familiar venha de fato acontecer. E aos olhos da legislação, nós precisamos estar atentos, sim, sempre atualizando. Não pode uma lei de 96 continuar da mesma forma, do mesmo jeito para hoje, 2022. Deputada Soraya, a senhora que integra a Comissão de Seguridade Social e Família, queria que avaliasse também essa legislação, as alterações que estão sendo feitas e o que ainda há de desafio para a gente ter um planejamento efetivo. Essa lei do planejamento familiar, a importância dela de ser modernizada é justamente pela evolução da mulher, né? A mulher evoluiu nesses anos todos. Eu, nos primeiros 10 a 15 anos, eu atuando como cirurgiã, que eu sou ginecologista e obstetra, realmente, para a gente fazer uma esterilização tubária, uma ligadura de trompa, o esposo tinha que ter a assinatura dele.
Então a gente viu que com o passar dos anos, a mulher evoluiu no sentido da independência financeira, né? Ela saiu realmente da sombra do marido e hoje em dia, com essa remodelação dessa lei, você dá a oportunidade dela escolher quantos filhos ela quer e não quantos filhos o marido quer. Mas a gente sempre frisa isso. É importante esse diálogo, porque é um casal. E o objetivo nosso, que somos conservadores, é que esse relacionamento se perdure, né? Então, esse diálogo é importante, mas dar essa autonomia para a mulher, né? Que 9 meses ela leva essa gravidez e 80% dos cuidados são vindos dela, então ela que tem que ter o protagonismo de definir se ela quer mais filhos ou não. E, deputada, de que forma que realmente essa liberdade que foi dada para a mulher de definir a esterilização, que aliás na lei também prevê que a mulher não precisa mais dar autorização para o homem fazer a vasectomia, de que forma que isso pode realmente tornar mais fácil para esse planejamento familiar? Olha, tudo vem do diálogo. Realmente tem que haver um diálogo em família e a legislação ela vem para justamente chamar a atenção para esse diálogo. Nós temos visto que ao longo dos anos isso tem se perdido, né? E vale lembrar que agora essa lei ela foi aprovada no Senado de forma unânime, né? E de forma simbólica, mas está vindo para a Câmara, está na Secretaria da Mulher, está na Comissão da Mulher. Depois vai para a Seguridade e Família, depois vai para a CCJ. Então, há um grande debate em cima disso, né? E nós precisamos ouvir a sociedade civil, nós precisamos ouvir várias vertentes para que, de fato, isso se torne uma lei. Não é lei ainda, está ainda em discussão para que isso se torne lei. Mas é muito importante ter essa modernização para que, de fato, a mulher ela tenha voz, ela seja ouvida, para que tenha realmente um diálogo. Conforme a Soraya falou, nós somos conservadores, sabemos a importância da mulher e sabemos a importância do homem, mas nós não podemos deixar de ouvir essa mulher. Nós sabemos que essa mulher ela tem muito a falar e ao longo dos anos nós precisamos ouvir e esse ouvir vai ser através das comissões. E outra coisa que eu queria te falar é porque a lei já é boa, né? Porque você tem que ter uma idade mínima, pelo menos 25 anos, pelo menos 2 filhos, você não pode fazer o procedimento durante um ato, por exemplo, um pós-parto imediato ou uma cesariana, exceto se ela tem uma indicação específica para fazer aquela esterilização tubária naquele momento, no ato cirúrgico. Então, ela é uma lei muito boa. Só está, assim, realmente dando esse protagonismo à mulher. Eu acho isso muito importante. Sim. Agora, deputada, tem um outro desafio que nós enfrentamos, que é a gravidez precoce. De que forma as políticas públicas podem atuar para reduzir esses índices que são altíssimos? Os índices realmente são altíssimos. Em 100 mil crianças, né, que estão ali nessa gravidez precoce, nascem... dão óbitos, né? Nós temos 100 mil, 64 vêm óbitos. Então, de acordo com a ONU, são toleráveis 30 óbitos, no máximo, e nós estamos em 64. Então, nós precisamos da informação, nós precisamos muito levar até as escolas, levar até a educação, um conhecimento maior, porque nós sabemos que hoje, através da internet, através da informação, a gente consegue levar essas jovens um conhecimento maior e planejar, não ter uma gravidez na adolescência, uma gravidez precoce, uma gravidez que não é desejada. Uma gravidez precoce, ela traz muitos problemas, tanto para a criança quanto para a jovem, porque o seu corpo ainda não está pronto, tem muitas situações até do lado social
que ela também ainda não está pronta para receber essa criança. Então, toda essa análise está sendo feita. Eu fiz uma indicação ao governo federal para que a gente volte com os comitês, porque esse comitê discute justamente essas formas de evitar, né, a gravidez na adolescência. E isso é muito importante. Que comitês, só para a gente explicar melhor? Esse comitê é um grupo, tanto sociedade civil, governo, são várias pessoas que são escolhidas de várias áreas para debater a respeito desse tema, porque nós estamos realmente preocupados com o crescimento da gravidez na adolescência. Nós sabemos que a informação é o caminho. E esse comitê, ele é formado por pessoas da sociedade civil, parlamentares, né, executivo, legislativo, todos juntos para dar a esse caso uma solução. E a senhora, como médica, que políticas públicas seriam necessárias para reduzir esses índices da gravidez precoce? A gravidez precoce, como você mesmo já falou, é um caso de saúde pública. Independente se a jovem deseja aquela gravidez ou não, independente. Então, o mais importante hoje em dia é educação. Com educação, você preserva a sua saúde da sociedade. Então, quando uma menina de 15 anos fala, não, eu quero engravidar, ela está colocando em risco a vida dela, porque ela pode ter problemas como diabetes gestacional, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né? E para o bebê, que são os abortos naturais, crianças de baixo peso, crianças de nutrição deficiente, porque quando uma menina de 10, 12, 13, 14, 15 anos ela engravida, a nutrição, elas competem, ela e a criança competem em termos nutricionais, então é muito comum mães nessa idade apresentarem anemias profundas, assim como seus bebês. Então, essas políticas públicas já existem, os projetos são fantásticos, mas as meninas, elas têm dificuldade de acesso. Conhecimento dos métodos, elas têm, porque hoje em dia todo mundo tem internet, todo mundo assiste televisão e tem nas escolas, só que elas têm um conhecimento pífio, né? Os métodos, elas usam anticoncepcional, eu que sou ginecologista, geralmente de maneira errada, né? Um dispositivo intrauterino, que seria um método hormonal de longa duração, não tem indicação para elas, porque como elas são jovens, não têm aquela maturidade, elas não têm aquele cuidado com o corpo, então elas podem desenvolver doenças sexualmente transmissíveis e causar entupimento dessas trompas e ficar estéreis para o resto da vida. Então, as políticas existem. A gente tem que facilitar elas chegarem a essas políticas. E nos locais realmente de pessoas com um poder aquisitivo muito baixo e tudo mais, tinha que ter uma política in loco, orientando, trabalhando com essas jovens, porque se você for esperar que ela saia dali e vai para um grande centro, uma capital, às vezes procurar apoio é muito difícil. Agora, deputada, o serviço público, a dificuldade ainda é muito grande do acesso aos contraceptivos. E isso, em classes mais altas ou mais baixas mesmo, as meninas estão engravidando. De que forma poderia aumentar esse acesso? O Congresso tem como incentivar essa divulgação, a informação, para que as meninas, seja de qualquer classe, tenham acesso a esses contraceptivos? Sim, políticas públicas existem. Nós sabemos que são feitas nos postos de saúde, tem muita informação. Agora, o acesso precisa ser diretamente aonde elas residem. E é muito importante os agentes de saúde, são muito importantes os médicos de família, e nós temos trabalhado muito aqui para valorizar esses profissionais, porque são eles que estão diretamente ligados a essas famílias.
Não adianta nós estarmos aqui fazendo a lei e essa lei não chegar à ponta. Então, as políticas públicas, elas já existem. Existem contraceptivos, existem anticoncepcionais, mas elas precisam ter esse apoio desses agentes que estão lá junto da comunidade, junto dessas famílias que precisam desse apoio. Nós sabemos que existe, Regina, muita gente que precisa desse conhecimento, mas é uma questão cultural e é uma questão educacional. Eu sou professora e eu bato bastante nessa tecla. Eu acho que através da educação a gente consegue desde pequeno orientar essa criança, essa menina a se conhecer, a saber os seus limites, a entender o seu corpo e aí sim a gente conseguir fazer com que ela crescendo, ela entenda todo esse processo. Então é importantíssimo esses agentes, porque políticas públicas a gente tem. O Congresso está trabalhando muito em favor disso, o governo federal também, tá? E nós sabemos o quanto isso é importante, mas tendo pessoas na ponta para atender essas meninas. Agora, deputada, a educação sexual nas escolas, né, isso ainda é um tabu, muitos pais ainda rejeitam. Dessa forma, se fosse mais incentivada, não ia reduzir não só a gravidez precoce, como também favorecer um planejamento familiar? Com certeza. Como diz o outro, a gente não pode mais tampar o sol com a peneira. Se você não tem uma educação sexual em casa, ou em algum lugar ela tem que ter. Ela não pode, às vezes, tirar as dúvidas com uma menina da mesma idade dela que vai dar um conselho errado, né? Vai ensinar a usar um método errado. Então, isso é importante. É importante essa educação na escola, usando técnicas cientificamente. E estimular o debate entre os jovens. Por quê? O jovem, quando está entre eles, com alguém coordenando, eles se soltam mais e realmente vão falar as dúvidas. Às vezes, dentro de uma sala de aula, junto com meninos, às vezes elas não têm essa abertura, né, de realmente tirarem as próprias dúvidas. Então, eu acho importantíssimo esse debate, não tem jeito. Porque muitas vezes os pais trabalham o dia todo, ou não têm aquele conhecimento, ou tem os tabus mesmo dentro de casa, então ela tem que se informar de alguma forma. Essas meninas normalmente não têm o hábito de ir regularmente a um ginecologista para tirarem as suas dúvidas. Muitas delas vão, às vezes os pais, a família vão descobrir uma gravidez já com 6, 7 meses, porque elas escondem, então ela não foi a nenhuma consulta de pré-natal, nunca fez um preventivo contra o câncer de colo de útero e já está há 2 meses de um parto. Então, isso é importante. Um outro lado também que a gente vê é que a informação às vezes não é voltada para os meninos. Essa responsabilização sobre os meninos e as meninas não deveria ser igual à informação, porque também muitos jovens não têm métodos de prevenção, muitos rapazes, meninos, e que provocam essa gravidez precoce, né? Sim, é o casal, né? Precisa realmente ter esse cuidado para informar tanto a menina quanto o menino, porque é a participação dos dois, né? Muitas vezes a menina está informada, mas o menino não está. Então, esse daí precisa ser realmente revisto e precisa ser feito nas escolas. Eu acho que quando a gente não tem esse trabalho na família, porque existe o tabu, e tudo também, Regina, vale lembrar que tem que ser feito na hora certa, no momento certo, na idade certa. Nós não estamos aqui defendendo que seja feito com uma criança, por exemplo, de 4, 5 anos, porque o seu corpo não está pronto ainda para ouvir determinadas ideias, né? Mas para o adolescente, sim, tanto meninas quanto meninos. A responsabilidade é dos dois. Com certeza. Agora, deputada, e nas políticas públicas, como levar mais para o município? Porque são nos municípios que as pessoas têm mais acesso. Como incentivar esse acesso as políticas públicas partirem das cidades, dos municípios, para que esses jovens, e não só
gravidez precoce, mas também as mulheres poderem procurar com mais facilidade os contraceptivos? Eu acho, antes de eu falar nesse assunto, em relação a essa pergunta que você fez para Maria Rosas, o Brasil é um país patriarcal, entendeu? Então, isso daí você já começa o problema por aí. E o que a gente vê em muitas meninas que engravidam sem querer? Por que você conhece a camisinha? Conheço. Por que você não estimulou seu parceiro a usar? Não, por quê? Como nós vivemos nessa cultura, uma menina, muitas falam, não, se eu fosse pedir para ele usar, ele ia achar que eu já era experiente sexualmente, entendeu? Então, muitas engravidam, às vezes, na primeira, segunda, terceira relação por causa disso. Então, a gente também tem que trabalhar os meninos nesse sentido. E em relação a levar essas políticas públicas para o município, não tem jeito, tem que levar, porque é na ponta que estão essas pacientes e esses meninos que são os nossos focos, não é? E os meninos, o trabalho deveria ser na escola e dentro de casa, né? A gente tem que mudar porque é essa cultura que nós temos. Agora, realmente tem que ser na ponta, né? Tem que melhorar o acesso. Eu falo que os métodos existem nas unidades básicas de saúde, só que elas têm dificuldade de acesso. Então, eu acho que tinha que ter a política pública tinha que ter prioritariamente a menina de 10 vai com a mãe, geralmente, né? 10, 11, 12, 13. Mas a partir dos 13, muitas vezes elas vão com uma amiga ou alguém de maior, uma tia, ou o próprio namorado. Então, tinha que facilitar, dar prioridade para essas meninas, para elas não desanimarem. Qual menina dessa idade vai de madrugada pegar uma ficha para ser consultada às 8, 9 da manhã? Elas não vão. Tá certo. Deputadas, muito obrigada pela participação aqui, esclarecimento, por esse problema de saúde pública que a gente enfrenta ainda hoje em dia, né? Regina, nós enfrentamos esse problema de saúde pública e até a questão também da educação. Eu acho que a gente precisa também divulgar mais nas escolas, a gente precisa divulgar nas cidades, nos municípios, para que chegue na ponta, para que chegue a essas meninas e a esses meninos essa informação. Se elas não recebem em casa, elas vão receber na escola, elas vão receber a informação de forma correta. Muito obrigada pelo convite. E eu acho, como tem muito preconceito em relação a esse tema nas escolas, o que as escolas deveriam fazer? Chamar os pais, primeiro conversar com os pais, nós vamos falar sobre esse assunto, que é importante para a prevenção, para a saúde dela, para a saúde de um bebê que porventura possa vir, né? Para a saúde, para ela evitar um problema sério, que são os vírus HPV, família, né? O câncer de colo de útero, que também dá em jovem, né? Então, orientar a primeira família, para depois entrar com o assunto dentro da escola. E não entrar com o assunto e a menina chega em casa, mamãe, eu tive aula de educação sexual. Então, isso daí é muito importante. A família faz parte desse processo. Eu conversei sobre os desafios e políticas públicas para o planejamento familiar com as deputadas Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, e Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo. Acompanhe o Elas Pautam também pelo YouTube da TV Câmara e pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.